Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando com a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho, que aceitou o nosso convite. Estamos falando basicamente sobre vacinação, né, e o combate à Covid-19, claro. Liliane, quando fui tomar a primeira dose, eu pude observar que muitas pessoas se recusavam a tomar uma determinada vacina. Como é que está sendo isso, né? A pessoa que se recusa, ela pode aguardar a próxima remessa, vai para o final da fila. Como é que está sendo administrado isso? Olha, eu vou usar a frase que eu sempre uso, porque eu acho que ela é clichê, mas ela é a mais real, né? Vacina boa é vacina no braço. Então, assim, a gente tem de fato as pessoas que às vezes querem escolher uma vacina ou outra, mas é muito difícil que a pessoa também consiga fazer essa escolha, porque a gente nunca sabe qual vacina que a gente vai receber. Então, conforme eu disse anteriormente, aqui em Diamantina, a vacina que a gente mais recebeu até hoje foi a AstraZeneca. A maioria das pessoas daqui, eu poderia dizer que se vacinaram com a AstraZeneca. Tiveram doses da Pfizer, muitas doses, da Janssen um número menor, e tivemos lá no início um maior número de doses da Coronavac. Tem gente de fato que é isso mesmo que você falou, as pessoas chegam no posto e querem escolher a vacina. Ao chegar no posto, a gente aplica a vacina que temos. E as vacinas, elas vêm para a gente, quando elas chegam na secretaria também, elas já vêm direcionadas. O que é isso? Então, eu já recebo, por exemplo, 100 doses da Pfizer para gestantes, 130 doses da Pfizer para comorbidades e 500 doses, por exemplo, por faixa etária. Então, a gente segue tudo aquilo que é estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, a pessoa, ao chegar no posto, ela pode até pensar o seguinte, mas você tem dose da Pfizer aí? Por que eu vou ter que tomar outra dose? Porque as doses da Pfizer que vieram, elas são especificamente para gestantes e comorbidades. Já que você está tomando por faixa etária, você precisa tomar a que veio direcionada por faixa etária. Se a pessoa faz, então, uma escolha de não tomar a vacina naquele dia, aqui em Diamantina, a gente não volta a pessoa para o último lugar da fila. A pessoa pode voltar num outro dia e ela pode fazer o uso da vacina no outro dia, mas do mesmo jeito ela vai ter que tomar a vacina que tiver no posto. Nós não temos como selecionar pessoas e vacinas, né? A gente faz aquelas vacinas que a gente tem disponíveis e de acordo com aquilo que foi estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde. Eliane, tivemos um período, acho que muito doído para a população, né? Com perdas diárias de amigos. Foi muito desgastante para toda a população, mas hoje a gente parece que superou uma boa parte disso, a gente está seguindo em frente com mais tranquilidade, tanto é que estamos flexibilizando, né? Isso ocorreu devido a quê? Foi a vacinação que avançou, a imunização de rebanho, que foi muito falado no início. Como é que pode se explicar isso? A gente acredita que a vacinação ela foi o grande ator nesse contexto todo, né? O que a gente percebe é que à medida que a vacinação avança, nós temos um menor número de casos e mais ainda, nós temos um menor número de internações. Porque a vacina, ela te previne das formas graves da doença. Então, isso quer dizer que mesmo vacinado, você pode pegar a Covid. O que pode acontecer é que a vacina, ela vai te ajudar a prevenir das formas graves. Então, nós diminuímos substancialmente o número de internações. E por que a gente acredita, então, essa fase que estamos vivendo agora, a vacinação da Covid-19? Porque a gente viu que isso foi gradativo. À medida que a gente vacinou, então, os idosos com 60 anos ou mais, a gente percebeu inicialmente que nesta faixa etária diminuíram as internações. Em seguida, vieram as internações de profissionais de saúde que diminuíram e assim sucessivamente de acordo com o grupo que nós tínhamos vacinado. Então, nós tivemos um período, que aqui em Diamantina foi o nosso pior período, que a gente tinha uma internação muito grande de adultos jovens, porque os idosos já tinham se vacinado. Então, foi por isso que a gente pôde, de fato, atribuir
o menor número de casos graves à vacinação, porque os casos daquele momento estavam ligados às pessoas que não tinham vacinado ainda. Então, a vacina, ela é de fato a grande estrela aí, né? Dessa diminuição de casos, diríamos assim. Me veio a lembrança que logo quando surgiram as vacinas, né, a gente estava vivendo um período duro para os profissionais de saúde, né, muitos morrendo, a gente recebendo notícias todos os dias do Brasil inteiro. E quando as pessoas começaram a criticar a Coronavac, foi a Coronavac que salvou os médicos e os enfermeiros, os motoristas de ambulância, os profissionais de saúde que Sim. estavam no fronte de batalha, né? Com certeza. Em sua grande maioria, não todos, né? Porque outros profissionais vieram depois, mas a grande maioria dos profissionais de saúde foram vacinados com a Coronavac, porque foi a primeira vacina que estava disponível, né? E esse foi o público inicial da vacinação. E a gente logo viu a diminuição de casos e de internações de pacientes profissionais de saúde com Covid-19. Então, assim, é super importante que as pessoas saibam que todas as vacinas são bem-vindas. Inclusive, eu vou até utilizar aqui da palavra, eu acho que só quem perdeu um familiar, quem perdeu um amigo próximo, quem perdeu um ente querido, pensa no tanto que a vacina teria feito diferença se ela tivesse chegado um ano antes. Eu vou falar por mim, hoje está fazendo um ano que eu perdi a minha avó. A minha avó, ela teve Covid, né? E exatamente hoje é impossível você não pensar nisso. Como que teria sido diferente a história se há um ano atrás a gente já não tivesse a vacina? Talvez ela pudesse ter Covid, mas não na forma grave da doença. Então, eu acho que toda pessoa que perdeu alguém pensa no tanto que toda e qualquer vacina é importante e poderia ter salvado mais pessoas, né? Liliane, o governador disse recentemente que até outubro toda a população de Minas estaria vacinada. É um discurso oportunista? A gente pode dizer que pelo menos em Diamantina a gente vai estar todo mundo vacinado mesmo? Como é que está a perspectiva? Então, sinceramente, vou ser bem honesta, que lá no início, quando as vacinas chegaram para a gente, eu não acreditava nesse discurso. Eu achava de fato que era um discurso oportunista e que nós não conseguiríamos chegar em outubro com a população vacinada. Mas hoje eu já não penso isso, porque eu vi que as vacinas, elas de fato chegaram num tempo foi mais rápido do que eu esperava. Hoje nós estamos em agosto e nós estamos na faixa etária dos 30 anos. Então, assim, eu acho que de fato nós vamos, e tem municípios que já estão na faixa dos 20, tem estados, inclusive, que já chegaram nos 18 anos, tem outros estados, né, bem à frente de Minas. Então, eu acho de fato que até outubro nós vamos sim conseguir. Eu acho que com as doses chegando, mantendo essa constância atual de cerca de 1.000 doses por semana, tem semanas que vem um pouco menos, outras um pouco mais, mas a média é essa, a gente de fato consegue chegar em outubro com a população vacinada. Vencemos a pandemia? Já conseguimos controlar as variantes aqui no município? Olha, em se tratando de pandemia, eu acho essa uma resposta muito difícil. E até porque a gente tem especialistas que falam que vai ser cada vez mais constante pandemias como essa, né, no mundo, não aqui em Diamantina, mas no Brasil e no mundo. Que isso para nós agora nós vamos ter que habituar a viver com todas essas restrições que nós aprendemos nesta pandemia, na Covid-19. Então, assim, escutando os especialistas, a gente tem de fato medo dessas mutações, desses novos vírus que têm surgido por aí, mas eu acho que em se tratando de Covid-19, como ela chegou para nós, eu acho que nós estamos começando a ver luz no fim do túnel, né? Nessa semana, por exemplo, no último domingo, a gente teve uma vesperata experimental. E eu acho que quem esteve lá se emocionou de ver aquilo acontecer. Porque há um ano atrás a gente sequer pensava que fosse possível falar em vesperata. E hoje a gente viu que foi uma coisa controlada, mas aí é que eu falo, a gente tão cedo eu não vejo possibilidade da gente abrir mão de protocolos.
Então, os protocolos agora, os protocolos sanitários, eles vão ser incorporados na nossa vida do mesmo jeito que a gente incorporou outros hábitos que há 30 anos atrás não se tinha, 40, 50 anos atrás não se tinha, e que a gente incorporou. Então, agora, os protocolos sanitários, eles vão fazer parte da nossa cultura daqui para frente, né? O uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso de álcool gel, o distanciamento, o número contido de pessoas nos eventos. Eu, particularmente, acredito que isso vai ser uma constante na nossa vida daqui para frente. Me chama a atenção, né, a situação vivida nos Estados Unidos. População vacina, né, sobrando lá, inclusive eles doando para os outros países, e agora eles voltaram a ter restrições graves. A gente corre esse risco também aqui no Brasil? Eu acho que a nossa situação é diferente. Assim, eu vou falar sobre a minha percepção. Ainda tem aquele meme na internet, né, que se você vacinou e não postou, a vacina nem vai valer, porque isso é uma característica do brasileiro. A maioria das pessoas, quando vacinou, tira a foto na hora, manda para a família, coloca na rede social. Isso é nosso. Então, nós brasileiros, a gente comemora. Todo mundo fala, não, minha mãe tomou vacina hoje, tomei a vacina, chegou minha idade. Isso é nosso, né, do povo brasileiro. A gente comemora toda vez que a gente toma a vacina. E o que eu sinto por acompanhar, a gente que fica aí ligado em saúde 24 horas quase, eu sinto por acompanhar que nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão quase que pedindo, pelo amor de Deus, venha vacinar, vem tomar vacina. Eu vejo muito na França que, assim, a pessoa vai lá para tomar vacina, mas aquilo não é como nós, esse calor humano de cada um de nós ao se vacinar. Então, isso fez com que a grande parte da população dos Estados Unidos não fosse tomar a vacina, eles não tomaram, e a gente pode comparar isso muito facilmente. Naqueles estados em que houve a vacinação em massa, a Delta ela não se espalhou tanto quanto naqueles locais em que as pessoas estão mais restritos, que eles não foram tomar a vacina. Então, é super importante, a Delta deu esse medo aí no início, mas hoje os especialistas já têm condições de fazer essa análise. A Delta só espalhou nos Estados Unidos e eles voltaram com as restrições naqueles locais onde as pessoas não foram se vacinar. E aí a gente acaba também, né, reforçando a importância da vacina. Liliane, que papo muito agradável, né? Eu acho que dá um otimismo para a gente de acreditar que as coisas estão andando realmente. Foi muito bom esse bate-papo, muito diferente daqueles lá do início, que a gente sofreu tanto, Era, né? Tão preocupante, né? Tão preocupante. Muito obrigado por atender o nosso convite, né? E a gente vai ficar sempre atento, né, para a gente trazer essas informações, a gente continuar falando aqui sobre esse combate, sobre vacinação, que é muito importante. Muito obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, tenho muito a agradecer, né? Eu acho que é super importante estar aqui na TV Vale, um lugar também tão aconchegante, tão gostoso. Eu agradeço pela oportunidade sempre. Liliane Carvalho, secretária municipal de saúde, bateu um papo com a gente na noite de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.